isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Nós éramos longe de ti, nós nunca nem pensamos em ti, não sabíamos nada. Senhor, e você foi atrás de nós, você nos amou primeiro, para depois nós te amarmos. Esta obra é maravilhosa, esse Deus é glorioso, é único. Aleluia, Senhor. Por isso, juntos, nós dizemos, o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, é eterna. Ele é bom. E eterna é a sua misericórdia. Ele te ama, Ele quer você. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. É maior, é o vencedor, é a glória, do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos dizemos, glória a Deus. Vamos sentar, aleluia. Sejam todos muito bem-vindos, glória a Deus. E louvemos ao Senhor por esse momento, por nós termos feito a opção hoje de buscarmos o Senhor. Poderíamos fazer outra coisa, né? Mas nós escolhemos buscar o Senhor, então nós ganhamos. Porque Ele vem com toda a glória, Ele vem nos abençoar quando nós fazemos a escolha certa. Então, nós precisamos do Espírito Santo para fazermos a escolha certa. Porque tudo na nossa vida é opção de escolha. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. E se eu escolher errado, vai ser o meu caminho fora de Deus. E Deus não pode agir quando eu escolho errado. Então, eu oro, aquelas orações que saem da boca, né? Deus faz isso, Deus faz aquilo. Com coisa assim que Deus está, sabe, assim, com aquela panca, tipo assim, de um ditador, vamos ver se... Quer dizer, não tem visão de quem é Deus, pelo modo de orar, de buscar, porque não é assim. Deus faz isso, Deus... Olha, Ele já fez tudo na cruz. Ele fez tudo, Ele completou a obra, e esta obra feita na cruz está no nosso espírito. O nosso espírito nascido de novo já tem tudo de Deus, a natureza de Deus, a perfeição de Deus, tem a presença de Deus, é perfeito, não é doente, não é louco, desesperado, não é raivoso, tem o amor de Deus, é tudo lá. Agora, a nossa alma, que é chamada de carne, onde estão as emoções, a mente, o intelecto e a vontade própria. Então, esta é uma parte que precisa ser renovada e transformada pela palavra com o Espírito Santo. Então, é essa parte que nós trabalhamos com ela. Mas, muitas vezes, nós queremos orar com esta parte sem termos a liderança do nosso espírito. Porque o nosso espírito está perfeito. Ele sabe orar, falar com Deus, ouvir Deus, entende Deus, é a mesma linguagem. Então, veja que fica aquele sacrifício de querer ficar falando. Sabe, como se nós vamos ganhar na luta de braço com Deus. Não é força, nós não precisamos fazer força. Nós precisamos sim, quando falamos a palavra de Deus, os versículos, que para a nossa situação nós vamos falando, proclamando, confessando, como você queira. Declarando, é a mesma coisa. Então, quando vamos falando isso, é porque a nossa alma precisa ser ajustada. Para ela ser convencida, para ela aceitar. É por isso que falamos a palavra. Porque é ela que precisa de transformação. A mente precisa ser transformada para adquirir a mente de Cristo. Porque no nosso espírito nós já temos a mente de Cristo. Olha que maravilha. O nosso espírito é Ele que vai trabalhar conosco agora. Tá? Então é isso que eu vou mostrar hoje aqui na palavra. O que nós somos, na verdade, aonde nós estamos, o que nós temos que lidar e como que é isso. Para quem que nós vamos dar a liderança da nossa vida? Já que nascemos de novo. Não é para a nossa carne e para a nossa alma. É para o Espírito. Então, por isso que nós somos agora seres espirituais. Porque nascemos de Deus, que é Espírito e verdade. Então, somos seres espirituais, completamente diferentes do mundo. Por isso que nós, conforme vamos andando mais próximos, juntos com Deus, nós vamos largando o mundo, pessoas, relacionamentos, atividades,
sabe, entretenimentos, não que você não possa ter, mas você vai buscar uma coisa saudável de repente, sabe, você é sim diferente, é diferente porque você é uma pessoa que vive no Espírito, que é o que Jesus veio fazer, é só você ver o padrão dele de vida, o que ele fez, como ele fez, certo? Como que ele agiu pelas palavras dele, que ele nos ensina quem ele é, mas isso é o Espírito Santo que revela. Então, eu espero que todos os meus amigos que estão comigo agora, peguem a sua Bíblia, todos juntos, e nós vamos levar essa palavra hoje para todos os que estão esperando, em nome de Jesus, amém. Então, nós vamos começar, deixa eu ver aqui onde que nós vamos começar, glória a Deus, aleluia, tenham paciência, mas nós vamos chegar lá, ora em línguas aí. Toda a glória, todo o louvor, aleluia. Porque o porquê que nós precisamos orar em línguas, né, gente? Por quê? Da onde que Deus tirou essa de orar em línguas? E a Bíblia é aqui que exatamente que eu vou mostrar para vocês, aonde nós vamos começar aqui hoje em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver lá a importância da oração em línguas, né? O que acontece com o batismo com o Espírito Santo? Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, que ele entra em nós e a língua acontece. É para acontecer a oração em línguas. Todas as vezes que nós oramos para uma pessoa ser cheia com o Espírito Santo, ela vai orar em línguas, porque o Espírito Santo agora entrou como a segunda obra da graça, que é justamente para orar em línguas. Então, todos os cristãos têm que orar em línguas, porque do dia de Pentecostes até Efésios, quando nós vemos lá no capítulo 19, foram 23 anos, a igreja, o padrão se tornou orar em línguas. Ser batizado com o Espírito Santo, nascer de novo, salvação, e depois ser batizado com o Espírito Santo. Porque o batismo nas águas é importante, porque é uma obra, é uma ministração, digamos, aonde nós vamos declarar para o mundo que nós não somos mais das trevas. Então, o cristão precisa estar maduro para fazer isso. Porque nem sempre, quando ele nasce de novo, ele vai ficar firme. Às vezes, ele no meio do caminho, ele acha que não é isso que eu quero, não ora, não foi uma coisa verdadeira. Porque quando é verdadeira, a pessoa fica. Então, muitas pessoas foram batizadas nas águas e foram embora. Não perduraram. Porque, na verdade, não foi um nascimento novo verdadeiro. Tá? Não estavam firmes naquilo e logo começaram a voltar para o mundo com as pessoas com quem andavam, as atividades que faziam e largaram de orar. Então, o que é o correto? A primeira obra é a salvação, nascer de novo, primeira obra da graça, e a segunda é ser cheio com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo e orar em línguas, porque é isso que vai mudar a vida. Todo cristão, esse é o padrão da igreja cristã, só que com o tempo o diabo conseguiu tirar e roubar a oração em línguas dos cristãos, porque o que ajudou os primeiros convertidos, a igreja primitiva, a crescer, foi com a oração em línguas, porque ela é o poder de Deus, que no grego, quando Jesus falou, fica aqui em Jerusalém, que a promessa do Pai vai vir sobre vocês, e vocês vão ficar cheios de poder, que no grego esta palavra quer dizer, é uma dinamite, é comparado com isso, uma explosão, aonde o poder vai vir tão violentamente na sua vida que você não vai largar Jesus. Toda pessoa que ora de verdade em línguas, ela não vai largar Jesus. Ela não vai largar. Então, ela vai entender o Senhor, ela vai entender a palavra, a visão dela vai mudar. Então, o gosto dela, que ela tinha muito pelas coisas do mundo, porque não esqueça, você tem a sua alma, a sua carne. Então, é o Espírito Santo que vai operando em você e tirando a visão que você vivia antes nas trevas, para agora viver no Espírito. Então, não é que assim, Deus força você, porque eu já ouvi gente falando assim, crente só sabe andar com Bíblia, né? Chega lá, o pastor faz a cabeça deles, não bebe mais, não pode nem tomar uma cervejinha, não pode nem mais ir num botequinho, não pode fazer nada, porque é o pastor, né? Foi lá na igreja, já de crente é isso aí, porque, gente, o diabo nos odeia,
porque nós temos o poder de Deus, o Espírito Santo, porque nós temos a palavra. Então isso é conversa de quem está nas trevas, que não tem a mínima noção, que você nasceu de novo e o batismo com o Espírito Santo muda você completamente. Você larga a mão, não, eu não vou mais no boteco, eu não vou mais fazer o que essas pessoas fazem, eu não vou andar mais desse jeito, eu não vou ficar nesse círculo, nunca mais, porque não bate. Isso é pessoa que nasceu de novo de verdade. Quem não nasceu de novo, fica lá no meião, vai. Tá? Então, os primeiros cristãos conseguiram perseverar justamente porque, com toda a perseguição que veio depois de 23 anos, a perseguição começou a vir tão fortemente que dispersou os cristãos. Eles tiveram que sair depois da morte de Tiago, então, que ele era o pastor da igreja em Jerusalém, e Tiago, que escreveu essa carta, pastor na igreja em Jerusalém, era o irmão de Jesus, tá? Só que meio irmão, certo? Porque ele era filho de Maria e de José. Jesus não era filho de José, era filho de Maria e de Deus Pai. Então, por isso, os irmãos de Jesus, quando ele começou na vida pública, e mesmo desde criança, a mãe já falava ali toda a situação. Tiago era um dos que tinha assim inveja e raiva de Jesus, o seu meio-irmão, pelo que ele era. Gente, é terrível isso acontece. Tá? E porque é carne. E ele não aceitava nada do que Jesus fazia. Não pensa que ele andou com Jesus, junto com os discípulos, e pregando. Não, os irmãos de Jesus ficavam à parte. Lendo o Evangelho, você vê. Fala, os teus irmãos estão lá fora. Quer dizer, outro lugar, a Bíblia diz, escuta, eles também querem te matar. Porque você está louco, você está desvairado, você está fazendo uma coisa que não tem nada a ver, você não é filho de Deus, coisa nenhuma. E Maria testificando, a mãe. Então, vocês pensam, a perseguição ali para a própria família de Jesus. Mas, depois que Jesus morre e ressuscita, ele aparece para Tiago. Aí que ele se converte. E toda a família, e todos entram no ministério. As irmãs dele, inclusive, entram no ministério para pegar Jesus. Não é maravilhoso? A obra, o que o Espírito Santo faz? Então, sem o Espírito Santo, é difícil andar com Jesus. Gente, nós não entendemos. Você tem que orar em línguas e estudar a palavra. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que se aprofundar com esses ensinos que estão aqui, porque você vai ser transformado. E é o Espírito Santo que transforma com a palavra. Então, isso que aconteceu no começo da igreja, e depois com essa dispersão deles para o mundo, para todos os lugares, foram eles que levaram o cristianismo por toda parte do mundo, porque eles foram severamente perseguidos e mortos, mas nada destruiu a vida deles. Por mais que eles matassem, queimavam os vivos, né, na frente de todo mundo. Lá em Roma, o Coliseu era para isso, era matar cristão, não só os animais comendo, com uma plateia gigantesca, ímpia, idólatra, como também pondo fogo, e tinha uma estrada, que era uma estrada principal, que saía de Roma, que dá acesso para todos os lugares, que hoje, a gente, se for por lá, a gente anda nessa estrada, indo para lá e para cá, lá em Roma. É onde eles matavam os cristãos, e nada acabou com a igreja de Cristo Jesus, porque o Espírito Santo estava com eles. Eles sempre oraram em línguas. Se você sempre orar em línguas, você nunca vai arredar do lugar que Deus te pôs. Você só vai adiantar. Vocês estão acompanhando a importância de orar em línguas? Porque senão a igreja tinha acabado lá. Porque o diabo fazia isso tudo e nada diminuía. Era bárbaro o que eles faziam. Eles tinham que nem um metal cortante, tipo uma gilete, vamos dizer, uma coisa assim. E eles punham a pessoa lá para escorregar, arrancar toda a pele e depois matar, tacar fogo. Gente, era coisa horrível. O barbarismo. O que é não ter Deus? Então, aceitar Jesus, meia boca, gente, o diabo faz o que quer conosco, e se nós não estamos regenerados, que é na alma, regeneração é a mente transformada, que é o segundo passo depois de ser salvo, ser cheio com o Espírito Santo, batizado com ele, orar em línguas, o processo da regeneração, que é até o fim. Nós também podemos cometer atitudes bárbaras com os nossos irmãos, ou com qualquer pessoa, a ponto de tirar
a fé, e é ao ponto de fazer com que as pessoas desconsiderem o Evangelho completamente e nunca venham para o Evangelho por atitudes de quem não é guiado pelo Espírito Santo, porque está na carne. Vocês estão me acompanhando? Então as igrejas precisam crescer nisso para não destruir o Evangelho, a mensagem. Tipo, eu fiquei horrorizado, o que eu vi, o que eles fazem atrás, ali nos bastidores, como eles se tratam, e outras coisas, os pecados, etc. Então, quando uma pessoa vê isso e ela achando, não, que Jesus, todo mundo sabe que Jesus, ele é Deus, tem que levar uma vida santa, todo mundo sabe, porque Deus já revelou isso desde o começo da vida, sabe? Então, quando eles veem uma coisa errada, é por isso que eu não gosto desses crentes, não é isso que sai por aí? Deus que é crente, sai fora. Crente eu não quero saber, porque não dá bom testemunho com ninguém. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana passada. Aí eu fui tingir meu cabelo, e a raiz é, sei lá, então tem uns números lá que eu não sei, 67, 76, qualquer coisa. Que então é mais assim, castanho escuro. Mas depois faz essas luzes, para dar luzes. Que é isso que inventaram, para dar luzes. Mas eu cismei que eu queria, porque... sei lá, um cabeleireiro falou para mim, não, então para não ficar muito claro, você quando for fazer lá, você fala assim, faz 2 loiras e uma do fundo. Então eu cheguei e falei, olha, então vamos fazer essa vez 2 loiras e uma do fundo? Mas não houve um bom entendimento ou, sei lá, alguma confusão, e ficou um cabelo preto cheio de fio branco. Falei, branco eu não quero, eu já tenho, eu não quero, então não precisava vir aqui. Aí eu ficava no espelho, meu Deus, que horror, que horror. Não vou ligar, falar que não quero, eu não quero, eu não quero. Gente, lutei com a minha alma, com aquilo, que uma raiva, que não é isso que eu quero. Não, mas está horrível, eu não quero isso, blá, blá. E fiquei com aquilo. Falei assim, não, mas eu nunca vou ligar para essa pessoa, vai falar que está horrível, isso é humilhar. Né? Não vou falar para ela, isso eu não vou falar que isso não tem a ver. Mesmo porque essa pessoa nem está salva, nem entende nada. E sabe que eu sou pastora, agora eu ligo lá e faço o negócio, não dá certo. Aí eu fiquei firme e comecei a abençoar essa pessoa, que eu era feriado, não sei o que, no outro dia eu liguei. Falei, olha, eu não gostei, ficou assim. Então, eu estou falando com você em primeiro lugar, porque foi você que fez. Agora, se você acha que dá jeito, porque ficou muito escuro e ficou assim meio branco, não dá. Branco, então eu não quero. Eu quero um negócio que não seja branco, porque branco eu já tenho. Aí ela riu, senão eu tenho que procurar outra pessoa. Ela, não, era comigo mesmo, você quer vir aqui que dia? Eu falei, então estamos semana que vem. Aí eu fui, chegou lá, ela falou assim, então fez o que ela sabe fazer, que sempre foi isso. É isso aí que ela sabe fazer. Se eu quiser uma coisa diferente, eu tenho que ir em outro lugar. Então é por aí. Então, aí ela fez tudo, aí quando chegou no fim, eu falei assim, bom, então, quanto que é? Não, de jeito nenhum você não vai pagar, porque não, você não saiu do gosto. Quem está no mundo fala, é isso mesmo. Com certeza, isso já cansou de acontecer nos salões, que eu já escutei os profissionais falando isso, que fez tudo errado, veio lá, não gostou, xingou, fez tudo. Ela, não, mas ela ficou lá, e o povo que estava ali estava escutando eu falar. Eu falei, não, isso aqui é o seu trabalho, é o seu ganho, é a sua vida, é a sua profissão. E eu sou a sua cliente. Não tem nada a ver se não saiu do meu gosto. Não saiu do meu gosto, eu que errei. Porque eu falei uma coisa que eu nem sabia se ia ficar bom. Então, agora ficou do meu gosto. E se não ficasse e eu voltasse, pagando sempre o meu erro, não o seu. Então, você tem que me falar quanto que custa, você tem que me falar. Você vai cobrar o preço que ela... Não, mas... Não quero saber. Eu não vou sair daqui se você não me falar o preço que é isso daí. Porque, na verdade, eu não sabia. Porque da outra vez fez a raiz, é um preço. Depois fez um tratamento, é outro preço. Fez a luz, é outro preço. Faz a escova... Lá, né, tudo é assim no cabeleireiro, né, gente? Se passar um spray, é outro preço. Então, então eu não estava sabendo direito o preço das luzes. Aí ela disse, não... Então, ela falou para uma pessoa que ia cobrar. Então, tá bom, tá ótimo, então é o preço. Vocês entendem? Se você não está curado no seu coração, você pisa na goela do outro. Nós fazemos isso. Nós precisamos de trato. Nós precisamos de remédio espiritual. Porque nós só queremos ganhar, nós não queremos perder. Às vezes nós temos que perder para estarmos no amor de Deus e deixar Ele entrar na situação, para abençoar uma pessoa de repente. Porque uma vez eu fui com uma irmã da igreja, num lugar, e a pessoa devolveu o produto que ela levou lá para fazer tal serviço.
E quando ela chegou lá, falou, não, mas isso aqui está horrível, tacou lá. E falou, e tem mais, eu não vou pagar, você está me ouvindo? A moça é empregada do estabelecimento. Ela, mas escuta, mas é porque isso aqui não quero saber. Uma pessoa da igreja fez isso. Gente, eu quase morri ali na hora. Eu não quero saber. A moça, uma moça simples, ela falou assim, mas é porque já foi, agora vai fazer de novo, é outra vez. Ela falou, eu não quero saber, problema seu. Você que pague. Pessoa daqui de dentro da igreja. Como que quer ser testemunha? Como que quer bênção dentro da casa para a família? Como que quer bênção para os negócios? Como que quer orar e Deus abrir o céu e te abençoar? Se daqui dentro não tem a fonte da bênção. Vocês estão me acompanhando? Nós temos que crescer espiritualmente, para nós respeitarmos as pessoas. Nada, nunca tirar nada de ninguém. Nada, não usar das pessoas, tirar proveito. Querer, sabe, arrancar um pouco para você não perder nada. Muitas vezes nós temos que perder. Para nós não cairmos no erro das trevas. Né, gente? Então, você vê que a carne, ela fica lutando. Não, mas eu não gostei, ficava aquele todo. Vamos parar, diabo, vamos parar. Eu vou consertar, não quero saber. Eu não vou largar de lá. Anos, na pandemia, ela foi na minha casa. Todas as vezes que eu precisei. Quando a minha mãe ficou já mais difícil, ela ia na minha casa fazer para mim. Ela não faz isso, ela não vai na casa dos outros. E agora, de repente, por uma bobeira dessa, eu manchar a vida dessa pessoa que puder vir para Jesus. Está vendo esses pastores que eles são? Não presta, nenhum vale nada. Nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Sabe? Porque o mundo está de olho em nós. É o diabo. Ele quer que nós destruamos a santa mensagem do Evangelho. Porque nós somos testemunhas. Está valendo? Muitas vezes nós temos direito, mas não podemos usar do direito. Nós temos que nos calar, amar, esperar que o Senhor vai vir, Ele vai dar resposta, Ele vai agir. Por isso que nós precisamos de um coração transformado. E quem faz isso é o próprio Espírito Santo. Amém? Então, vamos ver a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Valeu esta introdução? É. Pois eu estava ali adorando a Deus e o Espírito Santo, você vai dar esse testemunho. Eu nunca pensei que eu fosse dar esse testemunho. Mas isso é obra do Espírito Santo transformando a nossa mente. É isso que é transformação da mente. Então veja, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, lá no dia de Pentecostes, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, depois da salvação, as pessoas são cheias com o Espírito Santo, porque elas não foram nascidas de novo nessa hora, lá no cenáculo. Elas foram nascidas lá em João 20, versículos 19 a 22, quando Jesus receba o Espírito Santo. E então, foi a vida de Deus que entrou no coração dos discípulos, mas com o Espírito Santo. O Espírito Santo entrou e trouxe a salvação. Quem traz a salvação é o Espírito Santo. Mas não é a plenitude do Espírito Santo com a oração. Ele trouxe. Tá bom, quem nasceu de novo e não está cheio com o Espírito Santo vai para o céu. Mas não é uma pessoa que vai estar 100% ligada com Deus para entender o que Deus quer. Porque é o Espírito Santo que faz isso quando nós estamos cheios, que vai ouvir bem Deus. Vocês estão me acompanhando? Porque tem uma pessoa salva e ela lê muito a Bíblia, e ela quer uma pessoa que não está pecando e tal, está buscando esse Deus. Essa pessoa é salva, se ela não está metida no pecado. Mas ela não pode fazer tudo o que Deus quer, porque é o Espírito Santo que faz isso. Mas é nessa hora aqui. A segunda obra da graça vem a seguir da salvação, ser cheio com o Espírito Santo e começar a falar em línguas. É isso aí. Então, assim que nós somos cheios com o Espírito Santo, ele entra novamente agora com a plenitude dele, o poder agora. Vocês estão me acompanhando? Agora é o poder do Espírito Santo. Aquela hora era a vida de Jesus. Agora é o poder do Espírito Santo dentro de nós para andarmos no cristianismo. Porque senão é bagunça.
Tá? Então, de repente, as línguas já saem, porque fluem do nosso espírito. Ele encheu o nosso espírito com estas línguas. Ele desceu com estas línguas do céu. Então, as línguas saem do nosso espírito. Não é ele que fica orando sem parar aqui, o Espírito Santo. É o nosso espírito que ora, porque recebeu do Espírito Santo. O Espírito Santo não podia vir na nossa alma. Lá não é o lugar. Ali é trevas, pecado. É no nosso espírito nascer de novo. Trouxe as línguas são geradas lá. E depois a boca é que fala. Então, a boca fala do que o coração está cheio. É isso que Deus quer mostrar para nós. Vamos ver lá antes, deixa aqui marcadinho, tá? Que isso então é a oração em línguas ou o batismo com o Espírito Santo. Veja lá Mateus, capítulo 12, versículo, deixa eu ver aqui, 34, olha só. O que acontece, porque quando Jesus está falando isso, ele já quer mostrar a importância do batismo com o Espírito Santo. Veja só o versículo 34, o finalzinho assim. Mas, quer ver? Ele diz assim, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio, o coração, tá? É da boca que sai o que está dentro de nós. Se eu não tenho esta comunhão com o Espírito Santo através da oração em línguas, o que vai sair de mim é carne. O que eu ia fazer? Se eu não tivesse o Espírito Santo aqui dentro, eu ia andar na carne. Eu ia falar, não quero, isso aqui não. Agora você vai ter que fazer de novo, porque é assim que as pessoas fazem, são ridículas, malignas. É assim que você vai ter que fazer. E olha, eu não vou pagar, porque eu já escutei essas histórias. Eu vou aí amanhã e você se vira, hein? E não sei, porque a pessoa está na carne. Então, é o que sai de nós, é o que está dentro de nós. Se não tem espírito, com comunhão com Deus, ele está abafado lá, é a carne que eu tenho. É o que sai da boca. Está valendo, gente? Chega. Isso nós temos que criar vergonha na cara. Mas nós só criamos vergonha quando o Espírito Santo está operando. Porque é ele que mostra as fraquezas nossas, carnais, humanas, que são horríveis. São demoníacas, malignas. Não compensa. Então, Jesus está falando bem aqui, que é isso daí. Tá? Então, é o que aconteceu depois em Atos, foram cheios com o Espírito Santo. O que aconteceu na hora que eles foram cheios? Falaram em outras línguas. Então, o seu espírito não está cheio com o Espírito Santo? Você tem que orar bastante em línguas. Amém? Então, vamos ver 1 Tessalonicenses capítulo 5. Veja aí. O que ele diz aqui sobre nós. Vocês estão apreciando esta mensagem? E é claro que tem uma unção aqui, agora vocês vão carcar na oração em línguas, né? Orando em línguas, bastante, mas estudando a Bíblia. Você pega, vai estudando a Bíblia. O pastor David ensinava, você lê um livro do Novo Testamento 20 vezes. Você não vai ler 20 vezes num dia. Se for pequeno, você pode ler até 4, vai, de repente. Mas você vai fazendo 20 dias seguidos, vamos dizer, para aquela mensagem ir entrando em você e depois você orar em línguas. Porque você tem que ler a Bíblia para mudar a tua cabeça, para você ficar cheio do Espírito Santo, começar a operar na sua vida espiritual e a sua vida carnal ser crucificada. Morta não, porque ela não vai morrer. Ela tem que ser crucificada. Por isso que o jejum é importante. Você jejua, você perde o gosto e a força para pecar. Quando você jejua. Mas você nem sabe que pecado que você tem. Você lá sabe que pecado que você tem, que você se acha ótimo, né? Você acha muito bom. Tem que jejuar. Porque se você não consegue orar, você tem que jejuar. Faz uma vez por semana um jejum. Pega firme, começa. Uma vez por semana, vai fazendo. E você vai ver que você vai começar a querer adquirir uma força. Você tem que ler mais a palavra. Para mudar a tua cabeça. O que você pensa, o que você fala, que não tem a ver com a sua vida com Deus. Porque está cheio de gente que quer dar uma de espiritual, fica falando versículo, mas na hora que pisa no calo, pum, explode a carne. Tá? Então, versículo 23, de 1 Tessalonicenses 5. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo.
e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para quando? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu estou pregando alinhada, hein? Alinhadíssima. Que tem que andar com Ele, porque quando Ele chegar, nós temos que ter o que apresentar para Ele, não carne. Nós temos que apresentar uma vida com Ele, para Ele nos dar galardão no céu. Então, veja aqui que ele está falando de espírito, alma e corpo. Bom, a alma e o corpo nós podemos... Não, o corpo nós podemos ver. O espírito e a alma nós não podemos ver, certo? Você não vê seu espírito. Muito menos você sente o seu espírito. Por isso que as pessoas não oram, porque elas querem ver, e a Bíblia já falou, que não é para andar pelo que vê. Porque isso é natural, é carne, é a alma. A alma, ela só vive pelo que vê, os 5 sentidos, pelo que sente, pelo que toca, pelo que cheira, pelo que ouve. Os 5 sentidos, a alma. O espírito não, o espírito está vivo, o espírito, ele é alinhado ao que a palavra de Deus é. Por isso que eu preciso da Bíblia, para estar alinhado o meu espírito com Deus e comigo. Pensa nisso. Então, o nosso espírito, ele só vai funcionar se a nossa alma se submeter a ele. Se a sua alma se submeter ao seu espírito, o teu espírito, que nasceu de novo, onde Deus habita, é que vai funcionar. Veja, gente. Essa é a responsabilidade que nós temos na vida cristã. Vocês estão acompanhando? A sua alma é o quê? Mente, intelecto, vontade própria e emoções, sentimentos. A alma é isso. Ela só quer sentir, ela só quer ver, ela só quer os 5 sentidos, senão ela não crê. Então ela é incrédula. Agora, o nosso espírito nós não podemos ver, nós temos que crer na palavra, no que Deus diz. Então, por isso que eu preciso da Bíblia e do Espírito Santo, para eu crescer espiritualmente. E não andar mais naquilo que eu sinto. Porque eu não oro porque eu sinto, senão eu não vou orar nunca. E nem pelo que eu vejo, porque eu sento lá, não estou vendo Deus nenhum lá. Ninguém viu Deus aqui hoje. Ninguém sentiu Ele dar um tapinha aí no seu ombro. É tudo no Espírito. Que você começa a se relacionar com Ele. Você tem que aprender isso. Sair da religião, cai fora. Religião é isso aí, gente. É uma coisa que não dá resultado, não tem retorno nenhum de Deus, porque é tudo aparência. E Deus não é aparência. É isso que ele está dizendo, tá? Então, quando o Espírito Santo vem e nos enche com a presença dele, somos batizados com ele, ele vem e traz essas línguas. Então, que línguas que o Espírito Santo fala? Bom, vamos dar um exemplo. Nós somos brasileiros, nós falamos português. Os alemães falam alemão. Os russos falam russo. Os americanos, os ingleses falam inglês. E o Espírito Santo fala o quê? Línguas. O Espírito se comunica com as línguas. Vocês estão me acompanhando? O Espírito Santo se comunica conosco. Ele desceu do céu com estas línguas. Tá? Então, nós... vamos ver João 4:24 aqui, para você entender agora por que ele fala essas línguas. E ele trouxe para nós, porque agora nós temos um espírito nascido de novo com a natureza de Deus. Por isso que nós vamos falar em línguas. Tá valendo? Não é bom saber isso? Né? Glória a Deus. Então, 24, diz assim, João 4. Deus é o quê? Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade, viu? É com o Espírito que nós adoramos o nosso Deus. Não é com a nossa carne, com as nossas emoções, que é o que acontece por aí. Jogo de luz e dança e coisa. Não é um mover do Espírito Santo. Pode acontecer um mover.
mas não é muito comum. Então, o que é comum que a gente vê por aí é auê, né? É coisa carnal que quando a pessoa sai de lá, ela está com os pecados dela, ela não está nada em comunhão com Deus, não mudou nada a vida dela. E ela é que faz a força na vida para viver. Então, não é por aí, mas Deus, não é que ele é um espírito, ele é espírito. Então, por isso que ele falou que ele quer os adoradores que o adorem em espírito e em verdades, tá? Então, quando eu vou, já que eu sou, Deus é espírito, e o espírito fala espírito, e ele me deu um espírito nascido de novo com a natureza dele, quando eu falo em línguas, eu falo na língua do espírito. É o espírito, a língua do Espírito Santo, isso é fenômeno. Você está falando a língua de Deus. Lá no céu ninguém está falando russo, português, francês, não está falando isso. É uma linguagem espiritual. Verdade, claro que é. Por isso que ele fez isso conosco, está provado aqui, que ele é espírito, tá? Então, aonde está o Deus no nosso espírito, está a língua de Deus, falando conosco. Por isso que você tem que orar muito em línguas, até que o Espírito Santo comece a revelar para a tua mente, e dominar você. O seu espírito vai dominar a sua alma. Com o poder do Espírito Santo, isso é poder. Por isso que ele desceu com poder. Para dominar. Por isso que as pessoas não crescem espiritualmente, ficam estudando isso daqui no intelecto, que a gente, muito bem, é no intelecto que nós começamos, mas depois se torna espírito e vida dentro de nós. Porque o Espírito Santo vivifica a palavra de Deus. Não é letra mais, é espírito. Vocês estão acompanhando? Muda a sua vida. Nossa, abre os seus olhos espirituais. Eu agora entendo, eu sei o que é isso. Eu ficava... a gente fica falando palavra, e não tem nada a ver. Não gera nada. Não é direção para a vida. Você tem que experimentar isso na sua vida. Porque se você tiver essa condição operando em você, o diabo nunca vai destruir você. Ele não pode acabar com a tua vida, essa que é a verdade. Mas você tem que chegar nesse lugar. Você está na carne. A palavra de Deus não está estabelecida dentro de você. Ele faz qualquer cambalagem para tirar você da verdade. Vocês estão acompanhando? Então, ele põe empecilhos para acabar com você. Para tirar a palavra de dentro de você. Porque ela não está estabelecida. Aonde que ela está sendo plantada? Em que terreno? No terreno que você está preocupado com a sua vida, com a sua família, com os seus negócios, com suas atividades, ali, ó, é ali mesmo que o diabo vem e rouba a palavra que Jesus falou. Ou então, está plantada num lugar que se você é muito alegre, quando acontece um negócio, Deus nem faz nada, Deus nem está olhando. É outro terreno que não presta, pedregoso, não serve para nada. Outra coisa, você está orando, buscando a palavra, parece que você está indo tão firme, veio uma coisa contra você, te ofendeu, pronto, já larga. Também é terreno que não presta. Não está firmada a palavra de Deus lá. Porque não ora em língua suficiente, não estuda a palavra como tem que fazer. É o terreno que vai produzir 100% fruto, que é o centro da sua vida, o seu espírito. O mais profundo do seu ser é o você verdadeiro, que tem que ser edificado, tá bom? Então, porque aqui com já que ele diz que nós temos que adorar em espírito e verdade, é porque nós, quando vamos falar com as nossas palavras humanas, qualquer louvor, qualquer oração, qualquer coisa para Deus é limitado. Você já falou 3 palavras, 4, você não tem mais para falar. Você vai repetir de novo. Já experimentou isso? Já falei, vou falar de novo, né? Porque eu não sei falar outra coisa. Eu só tenho isso. Meu vocabulário não atinge Deus. Então, eu tenho a oração em línguas que vai falar exatamente o que é preciso para Deus, da minha vida. Que é o Espírito Santo que gera. Veja isso, gente. Isso daqui é o máximo, tá? Então, 1 Coríntios 14, vamos lá. Porque quando nós oramos em línguas, 1 Coríntios 14, quando nós oramos em línguas, nós oramos de fato, meus irmãos, porque nós estamos falando diretamente, clamor perfeito a Deus. É um clamor perfeito. Mas não é para orar só em línguas. É para eu orar com o meu idioma também, porque eu vou crescendo no meu conhecimento com Deus. Eu tenho essa experiência
constante. Eu oro muito em línguas e o Espírito Santo, de repente eu falo uma oração em português, porque eu me lembro de uma situação qualquer. E vem em português como que eu tenho que orar, junto com um versículo. É isso aí que Deus age e resolve. Está valendo isso? Então você tem que desenvolver isso para resolver a tua vida. Tá? Pra você, não é para você ser bacana aí com a tua cabeça, que você nunca chega em lugar nenhum. Se no lugar que você chega, alguém te deu um empurrão e pôs você lá. Não foi com o poder de Deus. Pensa nisso. Quando é o poder de Deus, você teve transformação dentro de você. Esta que é a vantagem. Quando houve essa transformação, o diabo não tem como destruir a sua vida. Não é o máximo isso? Segurança eterna. É o selo. Então, 1 Coríntios capítulo 14. Olha só, versículo 2. Vamos começar aqui. Pois quem fala em outra língua não fala homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. É isso aqui que está acontecendo. Esta palavra que ele colocou aqui, quem fala, no grego quer dizer quem conversa. A palavra traduzida do grego é conversar. Eu estou conversando com Deus, o meu espírito com Deus. Você viu que ele deu interpretação. Quando você ora muito em línguas, muito, ele dá interpretação para você. Mas não adianta você ficar exigindo, porque tem que chegar num lugar onde ele vai te dar interpretação. Principalmente na Assembleia, se nós orarmos, ele vem com a interpretação. Então, é conversar, orar em línguas. Está havendo uma conversa entre você e Deus. É um clamor perfeito para Deus. Olha que demais. É isso que muda a vida. É isso que deixa você firme. É isso que faz você nunca largar. É isso que amplia a tua visão. Que é bitolada, é estreita, é pequena, não enxerga nem um passo na sua frente. Sem isso. Você é cego espiritualmente. Então, é por isso que o Espírito Santo tem que dar para nós esta visão espiritual, tá? Então, é uma língua especial, porque ele diz aqui, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Então, ela é uma língua especial, porque fala os mistérios de Deus, que nunca foi revelado antes para ninguém. Agora nós oramos em línguas e nós vamos estudando a palavra, o conhecimento vai aumentando e nós sabemos realmente quem nós somos em Cristo Jesus. Quem Ele é em nós. Qual é esta obra que nos salvou. Como será o nosso futuro. E nós podemos ficar seguros porque nós cremos no que Ele está fazendo em nossa vida pelo selo do Espírito Santo que perdura eternamente. Não tem destruição do diabo. Para nos tirar da salvação, digamos. Isso aqui é muito maravilhoso, tá? Então, através da oração em línguas, ele vai trazer respostas que nós queremos de Deus. Muitas vezes a gente não quer nem ouvir a resposta. Porque sempre é a nossa culpa. Nunca é de Deus. E nunca é a do outro. Coisas que nós fizemos erradamente, pecados nossos, e nós queremos mudança de vida. Então, através destes mistérios, esta língua especial vem e traz resposta, porque o Espírito Santo sabe tudo. Não é o máximo isso? Então, agora é hora de consertar, está em tempo, está na hora de consertar o lixo, tirar fora, e ficar a luz, a glória de Deus, a presença de Deus na nossa vida, tá? Então, a resposta de Deus que você precisa para a sua vida, que você está querendo, mas não sei, está dentro de você. Não está num profeta que vai vir agora falar para você. Agora você é o profeta da tua vida. Vem a profecia de Deus para você, a interpretação. O que eu faço? Eu vou para cá ou vou para lá? Eu faço isso ou faço aquilo? Eu não sei ainda, eu não sei. Não sabe, permanece orando, buscando mais. Porque não é uma pessoa que vai falar para você, e ninguém. Deus não vai usar ninguém para falar para você o que é, porque está dentro de você. O que você precisa mudar, enxergar e saber. E fazer. É com a força dele, você não faz com a sua força. Se não for o Espírito Santo, você não faz nada.
Com Deus, da parte de Deus, você não faz nada. Porque é Ele que faz tudo. Ele nos capacita. Agora pronto, vai. Ele capacita. Você enxergou, aí te capacita, você vai e faz. É o máximo isso. Isso é vida, né? Então, quando nós oramos em línguas, como ele diz aqui no nesse versículo 2, pois quem fala em outras línguas não fala a homens, está falando a Deus. Esses mistérios, eles vão sendo liberados aos poucos. Você vai entendendo a vida espiritual, a vida cristã, você vai entendendo o céu, você vai entendendo a terra, a divisão que é as trevas com a luz, você vai entendendo tudo, é maravilhoso isso. A ponto de você poder instruir outra pessoa, porque você já entendeu. Porque quando você não entende, você não sabe instruir o outro. Você só fala, você precisa de Jesus, orar em língua, você precisa orar. Você precisa se entregar. Entregar o quê? Você nem sabe. Nem você entregou. Você não tem fundamento na palavra para você ajudar o outro. Vocês estão acompanhando? Então, esses mistérios eles vão sendo revelados aos poucos. O que você fala para as pessoas de Jesus? Você só fala que você precisa de Jesus? Vai orar. Orar o quê? É? Não sabe nada? Lê salmos. Se der certo, amém. Senão fica por isso. Porque nem você sabe, nem resolveu a tua vida aqui dentro. Não resolveu. Está valendo? Porque se resolver, você estava aqui já pregando, falando. O que você sabe? Ministrar de Deus. Sem copiar. Da sua própria vida. Né? Então, essas respostas que Deus traz para nós, Ele gera no nosso espírito, porque o Espírito Santo habita lá. O endereço do Espírito Santo aqui na terra é você. O seu coração. Ele habita aí. E com essas orações, e junto com a palavra, ele gera a resposta, e ele vai passar para a sua mente. Você, entendi. Eu sei que eu tenho que fazer isso. É por isso que você barra o diabo. Porque se você não tem a força de Deus, você nem sabe que é o diabo que está agindo. Isso sempre foi na sua vida. Você deixa ele fazer o que ele quer. Porque você nem conhece o diabo. Você tem que conhecer o seu inimigo. Que destrói, mata e rouba. O que ele está fazendo na tua vida. Você tem que saber. Não pense que você está bacana não, que você está pagando suas contas, que você tem um carro, que você mora num lugar, que você tem comida. Isso não tem nada a ver com o seu caminhar com Deus. Tem a ver com o que você é dentro de você. Não é porque você pagou conta não, sabe? Que você está numa boa aí, que está tudo legal dentro de você. Não confunda. Vocês estão me acompanhando? Que você tem emprego, que você tem um ganho, que você ganhou mais dinheiro, que você tem mais isso, que você tem um lugar. Não interessa isso daí. Bênção é o seu relacionamento com Deus. O quanto você anda com Ele. Tá? Então, não fica sentado aí em berço esplêndido porque você tem grana. Isso aí não é andar com Deus não, tá? Porque você vai tirando teu bolso e vai, fazendo aleluia. Isso aí não é nada de Deus. Da onde veio isso? Como é que você tem isso? Vocês estão acompanhando? Quando Deus faz é diferente. Ele muda a sua vida. Não é bacana isso? E é através... Por isso que muitas pessoas que vieram aqui nessa igreja receberam mesmo a solução da vida profissional e foram embora, porque não fizeram nada para mudar o íntimo. Quando pegaram dinheiro, foram embora para o mundo. Outros foram curados, foram embora para o mundo. Vai para onde quiser, problema de cada um. Não quer Jesus. Quando você é transformado, você nunca vai largar Jesus. É isso que precisa. Mas essa é uma obra que o Espírito Santo que faz. Então vamos ver agora versículo 4. Para ver o que acontece quando nós oramos em línguas, versículo 4. Ele diz aqui, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. A si mesmo. No grego quer dizer, esse edificar, expandir, alargar os limites. Esta é uma palavra usada no grego, expandir, na arquitetura. Porque quando você tem um edifício, por isso que ele usou aqui, edificar, você tem um edifício, você quer expandir, você vai fazer maior. Então, vamos dizer que daqui nós queremos expandir. Então, nós vamos tirar essas janelas, nós vamos aumentar os limites. Então, isso é usado no grego.
É isso que acontece quando você ora em línguas, que ele diz que você edifica a si mesmo, você vai expandir os limites que sempre houve na sua vida, que você nunca conseguiu tirar e você não consegue avançar, nem em Deus. Valeu isso? Amém. É por isso que eu estou aqui, eu não comecei assim. E agora Deus falou, peraí, mas está muito pouco, você vai precisar de mais. Ele já está preparando o próximo passo. Deus quer que você conheça tudo, saiba tudo, que você tenha entendimento, para você poder ter a fé que Ele coloca aí no seu coração, crescendo com o entendimento, que não adianta, ai, Deus me dá fé, não é assim que vem fé. Vem fé na sua busca, na sua entrega, na sua oração, se dedicando que você tem fé no que a palavra de Deus diz. Porque é na palavra que você tem que ter fé. Mas, escuta, você tem que estudar, você tem que orar, muito em língua, você tem que usar o seu tempo. É isso aí. E tem mais, uma coisa que eu vou dizer. Como isso daqui, ele vai expandir a sua vida, vai equilibrar a sua mente. O pastor David, ele disse assim, ele era tão atrapalhado da cabeça, ele mesmo falava, e a mulher dele falava, só podia ser ele, né? Falei assim, não, agora a gente pôs uma fita lá no tapete, lá no palco onde ele pregava aqui, quando ele vinha, porque um dia ele fez assim e dobrou um pouquinho o tapete. Ele falou assim, não, agora nós pusemos uma fita lá. A Roseli falou, o quê, a mulher dele? Não, é porque o tapete estava solto, é muito grande e tudo mais, mas ele foi ali na beirada e meio que tropeçou. Eu falei, só podia ser ele. Porque é um cara desligado, entendeu? Então, ele disse que se a polícia parasse ele, a polícia de trânsito, parasse ele e pedisse os documentos, gente, ele não achava, era nunca os documentos. Ficava já aconteceu isso? Quando fala, pega aquilo lá, você leva um choque, que você vai ir para esse lado de cá. O tormento emocional, a doença mental, isso é uma doença mental, é trevas, pecados. Ou já nasceu assim, porque vem de herança, ou aconteceu algum trauma na gestação, ou no parto, ou na infância, etc. Vocês estão acompanhando? A oração em línguas vai te equilibrar, para fixar você. Você não vai ficar tremendo. Isso daí é desequilíbrio, completamente emocional. Vai gaguejar na hora de falar, ficar suando, e esquece tudo. Que nem ele falava assim, eu esquecia tudo. O meu avô era muito bravo, ele dizia. E ele subia lá para pegar umas ferramentas, lá naquele lugar, sei lá, na oficina, aquele tipo, tinha. E ele falava assim, me dá um martelo, estava cheio de ferramenta. Ele, o que é martelo? Ai, pegava a chave de fenda, eu não sei o que é martelo, e o martelo na cara dele. Veja o estresse emocional, doença. Então você tem que orar muito em línguas e se encher da Bíblia, da palavra de Deus, adorar o Senhor, porque não tem remédio para isso, tá bom? Tá valendo? Te dá equilíbrio. Porque você, na hora que o diabo vem, você tem que estar equilibrado, senão ele acaba com a tua vida. Acaba com a tua saúde, acaba com o teu dinheiro, acaba com o teu casamento, acaba com a tua família, acaba com tudo, por causa de desequilíbrio emocional. Né, gente? Nós temos a liderança do Espírito Santo, a alma está crucificada. Todo homem velho está crucificado. Ele não está morto, ele está crucificado. Certo? Para não atrapalhar a sua vida, porque você está vivendo a vida no Espírito e não na carne. Peça para Deus, você tem que pedir para Deus que você não aguenta. Você tem que pedir, clamar, faça jejum, ora, para você sair dessa. Você tem que sair dessa. É assim que você resolve a sua vida. Faça jejum, e fale, eu não posso ficar com isso, me ajuda. Você não consegue orar, você vai orar, você cai de 4, dorme. Nós fomos fazer com uma equipe lá oração de noite, o cara encostou na porta, assim, na parede, porque ele não estava aguentando sono, ele caiu no chão dormindo. Você vê o estado, né? É difícil, tá certo? Porque tem que sair da vida carnal para entrar na vida espiritual. Você tem que entender isso. Quanto que você está na sua vida espiritual, que você consegue produzir? Quanto? Você sozinho lá, não é aqui não. Que nem aqui consegue, imagine lá.
Então, é uma oração de faz de conta, que não está trazendo crescimento espiritual nenhum na tua vida. Estão me acompanhando? Então, essa palavra edificar é isso aí, que vai expandir, tá? Orando em línguas, você vai estudar a palavra e ela vai trazer revelação da palavra, porque você não tem revelação. Eu não vejo revelação no pessoal da igreja aqui, porque nunca me vem, eu entendi agora que isso me fala ipsis literis. Não fala, porque não entendeu, copia o que eu digo. Não é por aí. Porque não estuda a palavra e não ora em línguas o suficiente. Vocês não podem ficar nesse marasma, porque a coisa do mundo está piorando. Você quer ter o que de Deus na hora que a coisa apertar? Ele vem em cima de você, o diabo. Ele vem em cima de nós, de cada um. Se você não tiver Deus, você tem um desequilíbrio mental aí. Você está apavorado com tudo. Você tem medo de tudo, de todos, de tudo. O que é isso? Quer dizer que você está com medo de Deus, inclusive. Menos do diabo. Que foi o que Jesus falou. Você tem que ter medo de quem te mata e te leva para o inferno. Você está fazendo serviço com ele? Larga a mão. Não é para ter medo de Deus. E nem de quem te corrige, muito menos. Que é para você alinhar o teu passo. O Espírito Santo vem para nos corrigir, para nos ajudar. Agora veja o versículo 14 aqui. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato. Amém? Mas a minha mente fica infrutífera. Ai, que farei então? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Porque quando você ora em línguas, ela está gerando o que é de Deus no seu espírito. E quando você ora com a sua mente, ela é guiada pelo que o seu espírito está orando. Por isso que eu já cansei de trazer aqui várias vezes, falei sobre a adoração, que é o lugar onde você entra, porque você conhece Deus. Então você não fica orando por vento, porque você no seu espírito, ele se levanta, você sabe que você está diante dele. Você que está falando com ele, porque você é um ser espiritual que ora muito em línguas, lê muito a Bíblia, fala muito a palavra. Você não está na carne. Você compreende? Então, de lá é que vem a mudança para a sua vida. Por isso que a sua vida não muda, porque você é um ser carnal 100%. Um ser mental, humano. É para você ser um ser espiritual. Você só pensa no natural. Você só vê no natural. Você não vê nada no espírito. Vocês estão acompanhando? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esse negócio de ser bonzinho. Fazer de conta que nós somos bonzinhos aqui. E depois, atrás dos bastidores, nós somos o quê, na verdade? O que nós somos no dia a dia, na verdade? Isso é Deus que é da sua vida. Ninguém está aqui examinando a vida do outro, mas você tem que deixar o Espírito Santo mostrar isso para você. Tá? Amém? Então, nós temos que orar com a mente, porque nós estamos sendo edificados no Espírito com a oração em línguas. Então, ele vem para a minha mente, que é o que eu estou dizendo. Vê se você recebe essa revelação. De repente, você está fazendo uma oração que Deus quer que você faça em português. Ele quer te dar entendimento de onde você está, o poder que você tem para você usar a sua autoridade. É na oração em línguas. Você entendeu? E você começa a praticar, exercer uma coisa que você nunca fez antes. Eu não vejo aqui pessoal sabendo orar de jeito nenhum. É uma oração de bebê. Deus faz isso, Deus faz aquilo, ele já fez tudo. Você tem que comandar. Está me entendendo? Que é você que tem que comandar. Deus faz isso, Deus põe aquilo. Gente, isso aí vocês não vão chegar em lugar nenhum. É oração vazia, vocês estão perdendo tempo. Completamente. Isso não é intercessão, coisa nenhuma. Está valendo? Então não confundem o que é vida espiritual, tá certo? E ele diz no 16, isso, porque aqui que ele fala que é para nós também bendizermos a Deus. Porque quando nós oramos e cantamos em línguas, nós estamos bendizendo a Deus com todas as palavras para o nosso Deus. No Espírito, quando estamos cantando, orando em línguas, estamos bendizendo a Deus também. E quando estamos orando em línguas, muitas vezes o Senhor pega as nossas línguas para nos proteger de alguma coisa que vai acontecer. Ou alguém
da nossa família que vai fazer alguma coisa, ou alguém que a gente nunca viu, Deus pega aquilo como uma intercessão verdadeira com uma pessoa que está do outro lado do mundo que a gente nunca nem viu, mas está clamando, de algum modo, e nós estamos sendo intercessores, aí sim. Mas você tem que estar afinado nessa oração em línguas. Não é cara, sei lá, fica lixando a tua unha, fica vendo se tem estrela no céu, se vai chover. Não é por aí, você tem que estar sintonizado. Você tem que ter Bíblia, tá valendo? Isso é vida espiritual. Essa é a verdade. Em Cristo Jesus, o nosso Deus. Ele é a verdade, por isso que o diabo odeia. Porque quando a verdade está estabelecida na sua vida, o diabo vem com mais força. Mas ele não pode, porque ele vai ter que lidar com a verdade. E a verdade já destruiu ele, que é o mentiroso. Nós temos que largar a mão de andar com o enganador, o mentiroso. O Espírito Santo vem nos proteger disso. Larga a mão do enganador, o mentiroso. E quando você está na sua casa com Deus, o Espírito Santo começa a operar em você. Não ande com o enganador. Não seja um enganador. Não seja uma enganadora. Não ande na mentira. Larga a mão da mentira e para de falar mentira. Porque aqui nós nascemos, no primeiro nascimento, com esta glória do diabo, que é a mentira. Até a criança já mente. Nem o pai e a mãe precisam ensinar. Já conta mentira. Agora, qualquer coisa, o pessoal aqui da igreja é mestre em contar mentira. E vocês nem percebem que estão contando mentira. Mas é o Espírito Santo que tem que mostrar para você que você está contando uma baita mentira. E você acha natural, porque isso flui do que você é aí dentro. Essa que é a verdade. Poxa vida, é duro isso. Que dia que vocês vão crescer espiritualmente? Está valendo? Esses negócios de dar desculpinha. Não, porque isso, porque aquilo. Desculpinha para quem? Para Deus você não vai poder dar, porque está escrito na primeira carta de João. Não adianta naquele dia querer dar desculpa, porque ele vai virar as costas. Não vai escutar nada das nossas desculpas. Não deu, Senhor, não vai ter. Vai se calar e sair com vergonha da presença de Deus. Está escrito. Então é bom se ajustar hoje, porque a nossa vida é a eternidade. Esses dias estão por pouco tempo. Então, nós que temos que nos ajustar, sabia? Não adianta você querer viver a glória aqui nessa terra, não, porque aqui não é lugar da glória. Mas ainda assim o Senhor se manifesta com o amor dele, tá? E agora, e Paulo ainda diz aqui, no versículo 18, né, que ele orou mais do que todas as pessoas, aqui mesmo, no capítulo 14, ele diz, eu oro em línguas mais do que todos vós, porque veja que Paulo precisava das orações em línguas. E nós não. Os beleza aqui. O cara que recebeu a super revelação, que escreveu 1/3 do Novo Testamento, que serviu a Deus, que ele formou igrejas. Foi ele. O apóstolo que formou as igrejas. Ele diz, eu oro em línguas mais que vocês. Ele quis dizer, eu preciso orar em línguas. E nós? Nós precisamos orar em línguas, para que a igreja ferva com o poder de Deus, para expulsar o diabo, tudo que é mentira, ser uma igreja de poder, com a glória de Deus sendo manifesta. Vocês estão acompanhando? Não ficar uma igreja cheia de diabo. O porquê uma igreja cheia de diabo? É doença, o diabo está. É raiva, falta de perdão, é mentira, é discórdia, é inveja, e tudo mais, displicência. Então está cheio de demônio aqui. Mas tem anjo também, então está misturado. Vocês estão acompanhando? Tem que pôr fora esses diabos, para o poder de Deus estar acima disso tudo. Para receber os que vêm cheio das trevas e precisam da luz. Vocês estão acompanhando? Amém. Então, quando você for orar, é isso que o Espírito Santo vai falar para você. Ei, para de contar mentira, hein? Não inventa, não conta, nem inventar. Inventar é mentira. Ou incumpridar a história. Florear com as mentiras. Porque quer contar tanta coisa, né? Então, tudo isso está ligado às línguas. Cabaré, coxibari, abalá. Porque quando você orar muito em línguas, quando você lê a palavra, ela é o espelho do nosso espírito. É lá que nós vemos se estamos andando assim ou assado. Por isso que as pessoas nem percebem. Porque esse espelho que nós temos aqui, físico, natural, a gente... Será que podemos avaliar que nós estamos vendo o que ele está mostrando mesmo?
Que eu cheguei a ver lá no hotel nos Estados Unidos, saindo do elevador, tinha 2 espelhos. Um, você, na frente dele, você ficava alto e magro. O outro, você ficava baixo e gordo. Qual que é o certo? Então, será que esse espelho que está lá em casa é o certo? Nem sempre. Porque eu vejo as mulheres, aqui eu vou falar com as mulheres aqui da igreja e quem está em casa, mulheres. Vocês têm que aprender a se vestir. Não me ponham uma calça justa mostrando as peças íntimas por baixo, dentro da igreja, nem na rua e nem em lugar nenhum. Porque aqui já falou, Timóteo ensinando, como as mulheres têm que se vestir. Cubram o bumbum e os seios. Não é para mostrar, isso é coisa vulgar, demoníaca. Isso daí é coisa de assédio, de lascívia. Isso é pecado que está na carne da mulher. As mulheres, não precisa ficar mostrando bumbum, não. Nem grande, nem pequeno. Olha no espelho, é porque não tem espelho em casa. Quer dizer, nem se olha, nem acha, porque está no padrão mundo. Não ora em línguas, porque o Espírito Santo te incomoda se o seu decote é um pouco maior. Se você não ora em língua, você pode usar qualquer roupa que você está achando bacana. E você está horrível. Você está ofendendo o Espírito Santo que está dentro de você. E isso é pecado, e é pecado de morte. Porque nós não podemos entristecer o Espírito Santo. E muitas vezes nós fazemos isso. Então, mulheres, criam vergonha na cara. Usam roupas decentes. Cobre o seu bumbum. Usa um colete comprido. Usa uma blusa que cobre tudo. Para não você chamar a atenção dos homens, porque os homens são diferentes das mulheres. Então as mulheres têm que ser recatadas, decentes no seu vestuário. Olha bem se você está decente, se você não está mostrando nada. Falta de oração do Espírito Santo, não. O espelho da palavra não está dentro de você. Você não se enxerga, você acha que não tem importância. Lógico, até onde você era do mundo. E é o que você fez a vida inteira. Agora você chega aqui, em Deus, tem gente que vem seminua na igreja. Mas é porque ainda é ignorante espiritualmente. Ainda está no começo, mas depois vai ter que se afinar. Que nem é para vir com a blusa aberta até no umbigo. O que é isso agora? Nem transparente. Usa um lenço. Mas não quer dizer que é para lá na rua você andar de top, né? Não, isso é vulgar. Isso é pecado. Veja-se bem no espelho. Eu não preciso de espelho, sério mesmo. Se eu puser alguma coisa que não está caindo bem, é o Espírito Santo que já falou para mim, não está bem. A santidade faz isso. Então, isso tudo é o Espírito Santo. As mulheres não estão orando em línguas. De jeito nenhum. Vocês estão acompanhando, gente? Tem que ter decência. Ai, aquelas crentes com o saião. É melhor saião até nas pernas, até lá no joelho, lá no tornozelo, do que uma saia, mini saia, mostrando tudo aí, ou, sei lá, uma calça agarrada, mostrando tudo, ou outro tipo de calça que não tem a ver. Se olha no espelho, não fica pondo uma blusa por dentro da calça e mostrando toda a sua silhueta para o homem. Mostra na tua casa se você tem homem. Senão você se cobre. Tá, isso eu não precisaria dizer. Essa é a obrigação do pastor, inclusive. Se vocês tivessem pelo menos um espelho físico, que nem tem. Tá valendo? Então, isso aí é obra do Espírito Santo. Tá? Então, orar em línguas, fechando, é uma comunicação direta com Deus e Ele vai falar tudo que é santo. Porque quando Adão e Eva viviam na presença de Deus, na santidade que Deus os fez, eles eram completamente nus. Eles nunca viram a nudez deles. Nunca. Eles viviam nus. E assim nós vamos ser, quando nós adquirimos o corpo glorioso, que nós não adquirimos ainda. Para encontrar Jesus, nós vamos adquirir um corpo glorioso, porque este corpo está morrendo a cada dia, ele vai se desfazer e vai ficar aqui na terra, porque é daqui. Então, ele vai transformar, mas na verdade, depois ele vai transformar esse corpo mesmo, em glorioso. Assim que eles pecaram, eles correram se esconder, porque na hora eles viram o corpo deles, a nudez, e se vestiram. Aliás, Deus, eles se cobriram ali, mais ou menos, e Deus, então, matou o bicho lá, a ovelha. Deus mesmo tirou a pele do bicho e vestiu eles, e fez o altar, e então fez uma aliança com eles ali.
Certo, gente? Quando o pecado entrou. Então veja que é pecado andar com roupas indecentes, que estão aí para venda. Aqui é andar no centro comercial, não sei em lugar nenhum do mundo. Só aqui você já fica horrorizado. Aqueles barzinhos que tem por aí, nojento. Que é aquele barzinho primeiro lá, gente de Deus. Que ele podia acabar, que não tem a ver. A mulher sentada lá, com uma parte de cima era do biquíni. Ela está dentro do mar, por acaso? O que ela está fazendo ali, bebendo cerveja? Assediando os homens. E o marido, certo, do lado, ainda acha bonito. Se o outro vier, ele mata o outro. Mas ele deixa a mulher dele fazer isso com os outros. É tudo pecado imoral. Então, os maridos têm que dar uma olhada, uma fiscalizada. Os maridos santos, dá uma fiscalizada nas mulheres, nas suas esposas. Filhos santos, dá uma fiscalizada na mãe. Está me acompanhando? Tem que ter decência. Aqui não é clube, não é lugar de andar. E em lugar nenhum na rua. Para as pessoas ficarem olhando você e assobiando, etc. Isso é pecado, tá? Então, a vinda do Espírito Santo com as orações, com a oração em línguas, é a segunda obra da graça. A primeira é a salvação, a segunda é o batismo nas línguas, tá? Então, quem não ora em línguas está perdendo tudo que Deus tem para te dar. Pensa nisso. Deus tem tanta coisa para te dar e você não recebe, porque você ora pouco ou nem ora. Você não se entregou a essa prática. Assim como você tem que se entregar à leitura, à adoração, louvor, confissão da palavra, você tem que se entregar à oração em línguas. É um conjunto. A sua vida tem que ser de Deus. E não adianta você falar, eu tenho muito trabalho, muita coisa, é porque a sua vida é isso. Se você for se entregando a Deus, Ele vai ajustando a sua vida para Ele. Vai facilitando a sua vida. Você vai poder ser dele, em vez de ser sua vida. É porque você não tem Deus para ser o Deus da sua vida. Então você está ocupado. Conforme você vai se entregando, você vai sendo dele e ele vai ajeitando tudo para você. Isso é maravilhoso, tá? Então, aquele que não ora muito em línguas, tal, ninguém está desqualificando você. Você não é cristão segunda classe. Você só está deixando de receber tudo o que Deus tem para você na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Valeu? Então pega firme. Eu creio que a unção do Senhor está aqui para te abençoar e te ajudar e mudar a sua vida em nome de Jesus e o pessoal que está em casa. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, toca agora aqui todos esses pedidos que estão aqui, Senhor, esses papéis, tudo que está escrito aqui, que a tua unção agora seja liberada para que estas situações recebam e mudem dentro do teu plano, da tua visão, para abençoar essas pessoas, em nome de Jesus, que todo mal saia daqui agora, que todos os perdidos recebam a luz do Evangelho e aceitem Jesus o Senhor, em nome de Jesus, e os enfermos sejam curados agora, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, que você está operando, por isso nós te louvamos. Abençoa o pessoal de casa agora, Deus nosso Pai, para que eles recebam o que eles estão precisando, através da Tua palavra poderosa, que essas vidas venham, Senhor, ser transformadas, em nome de Jesus. Age agora, Senhor, nas necessidades deles, e que a Tua luz brilhe nestas famílias, nesses lares, para que saiam as trevas destas famílias, desses lares, em nome de Jesus. Senhor, que haja paz, que haja união, saúde, a cura das enfermidades, tudo que eles precisam, salvação dos membros da família, em nome de Jesus. E nós oramos agora, Senhor, para o nosso país de norte a sul, de leste a oeste, para que seja aberta uma janela de luz. Manda os anjos, ó Pai, para que haja conversão, salvação, que a luz do Evangelho, Senhor, venha trazer conversão para o povo brasileiro, em nome de Jesus, que a idolatria deste país saia, acabe, em nome de Jesus, que o Espírito Santo desça, venha sobre os brasileiros, para eles aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, e a tua igreja esteja cheia, lotada das almas salvas, ó Jesus, no teu nome, e nós te louvamos, oramos pelo nosso governo brasileiro, Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor cuide dos brasileiros. Oramos agora, Senhor, para o Oriente Médio, oramos por Israel, para que haja paz, que o Senhor mande os anjos, Senhor, que haja salvação, que Jesus seja revelado para eles, todos os árabes,
os judeus, em nome de Jesus, aguardando a sua vinda, Jesus. E nós te louvamos pela tua presença aqui, poderosa, a tua unção, o teu poder, a tua palavra ministrada aqui nesta igreja. Senhor, que esse poder que está aqui abranja todo o centro comercial, para que haja salvação, que haja paz, segurança dentro deste local, e que tudo que não é seu saia daqui em nome de Jesus. Tudo que é idolatria, tudo que é fora do evangelho, saia desse centro comercial. Que haja conversão de todos que andam por aqui, em nome de Jesus. E que o seu poder, Senhor, e da tua palavra, alcance todo o Alphaville, todos os residenciais, toda a moradia, prédios, todos sejam salvos, que eles venham para a salvação, em nome de Jesus. E eu clamo teu sangue, Jesus, para todos os lares, de todos que estão unidos aqui na tua palavra, em comunhão contigo, para que sejam protegidos de toda e qualquer catástrofe climática. Protege a todos, meu Pai, todos os lares. E eu clamo teu sangue para as escolas, onde os filhos e os netos estudam, para que não haja nenhum mal, nenhum atentado terrorista, para que não haja, Senhor, nenhum avanço de Satanás dentro dessas escolas, protegendo os nossos familiares, em nome de Jesus. E eu clamo teu sangue para o local de trabalho, onde cada um trabalha, para que haja proteção para todos eles, aonde eles trabalham. Senhor, abençoa, guarda, livra do mal, em nome de Jesus. Aonde cada um que está conosco mora, no estado, no bairro, na cidade, aonde eles estiverem em outro país, que a tua mão alcance-os agora, abençoando-os em nome de Jesus. Por isso nós agora, como os teus filhos, ó Pai, nós temos todo o cuidado em te dar, toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus nosso Senhor. Os santos da igreja dizem, amém. Aleluia, glória a Deus. Que você tenha uma semana abençoada e cheia da presença de Deus, com a proteção, e até o próximo culto em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia.